E nessa semana teve coletiva do Marcelo Teixeira para falar do assunto novo, que é velho e que nunca tem um capítulo diferente de conclusão dessa saga. Estou falando da nova Arena do Santos, que, pelo menos nesse momento, parece estar próxima, apesar de ainda estar muito longe. Isso porque na coletiva do Marcelo Teixeira ele trouxe uma série de pontos ali que parecem querer dizer que o Santos está à beira de construir um novo estádio, mas na real o que a gente tem ainda é um monte de promessa e um monte de documento não assinado. E é um pouquinho disso que eu vou falar no vídeo de hoje. E também de um famoso slide que apareceu nessa apresentação, um slide de comparação sobre o aproveitamento do trabalho do Fábio Carilli, a diretoria do Santos tentando ali passar um belíssimo de um pano e, claro, contando com a nossa capacidade de não se ater a comparações feitas no próprio slide. Então, também trago para vocês aí um pouquinho do que eu vi de inconsistente nessas informações que foram divulgadas. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você dar um like, se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva e que dê o like, isso ajuda demais a chegar para outras pessoas o vídeo. Conto aí com a colaboração de vocês, já somos mais de 1.300 inscritos aqui no meu canal do Santos e eu agradeço cada um de vocês por isso. Bom, vamos lá. Nova Arena do Santos. O que tem de novo com relação as últimas vezes que foi falado desse assunto? Santos e W Torres parece que chegaram num acordo. Serão parceiros e vão viabilizar juntos esse novo momento da história do Santos. Até aí legal, era o caminho a seguir mesmo. O Santos precisa de uma nova arena, ninguém questiona. A arena ser em Santos, para mim, não é um problema. Eu acho que é um ponto importante de cravar ali as raízes do time mesmo. Falava-se muito em ter um estádio em São Paulo, porque tem mais gente ali, mas eu acho que se bem comandado esse processo de mudança, você vai sim conseguir atrair um público constante e um público importante para o Santos, não só em termos de arrecadação, mas em termos de apoio nos jogos dentro do campo. Começa a partir daí uma série de incógnitas que a gente não consegue avaliar em quanto tempo elas vão ser desfeitas. O ponto é, em termos de contrato, não tem nada assinado. Tem uma intenção muito clara e muito positiva dos dois lados em selarem esse acordo, mas ainda não tem um documento assinado. Isso, para mim, é o ponto principal que mata qualquer tipo de empolgação do torcedor nesse momento com a construção da arena. Por quê? Se o documento não está assinado, você também não tem data de início de obra, data de prazo de entrega e você também não tem nenhum fato que comprove que essa coisa vai sair do papel. Para mim, esse é o ponto principal nesse momento. O segundo ponto principal é ah, o Marcelo Teixeira coloca no meio da coletiva ali que a ideia é que o Santos comece a construir no momento em que o Santos tenha um estádio para jogar, já que a Vila vai estar inviabilizada. E aí ele põe um elemento nessa história que traz uma confusão ainda maior para essa história, que é ele fala que o Santos vai usar o Pacaembu. Só que o Pacaembu é um estádio hoje que não tem data para abertura. Então você coloca nessa equação um outro ponto que é o Santos vai aguardar finalizar o Pacaembu para dar início à construção do seu estádio para aí depois ter uma data de entrega. Então assim, a gente não tem futuro, a gente não consegue vislumbrar quando essa data de construção vai começar a acontecer se você tem já um outro estádio para ser terminado antes do Santos começar o próprio. Então é muito difícil, tem muita coisa para acontecer até que chegue realmente uma data em que o Santista pode falar. O novo estádio vem a partir de 2026, por exemplo. Então, essa coletiva, apesar de ter parecido uma coisa super legal, ela não trouxe muita novidade. O Santos só comunicou que sim, conseguiu chegar em termos de contrato que favorecem o Santos, mas que também não são claros em dizer que fatores são esses que fazem o Santos ser favorecido. É a questão dos shows, é a questão da renda
do estádio é a questão do tempo de contrato e o tempo de cessão de direitos que a W Torre vai ter sobre o uso do estádio da Vila Belmiro? Não sabemos. Então, assim, tem muita coisa em aberto ainda e é claro que tem muita coisa que precisa ser explicada e precisa ser confirmada. Eu espero que até o final do ano, existe ali uma data num dos slides da apresentação do Marcelo Teixeira que fala que a partir de dezembro vai ter uma pré-venda ali de alguma coisa e já começam a divulgar algumas coisas de espaços dentro da arena. Se você pensar que está vendendo coisa, algo em dezembro, provavelmente em janeiro você deve ter um anúncio, ou um pouquinho no meio de dezembro, um anúncio talvez no final da temporada, quando o Santos volte para a Série A, ele queira fazer esse gatilho de fazer o anúncio de contrato assinado, data tal, início das obras em segundo semestre de 2025, porque a Vila vai ser demolida no primeiro semestre. Não sei. De qualquer maneira, é legal saber que andou, mas é preocupante não ter, nesse momento dessa conversa, com coletiva de imprensa e tudo, é, uma data real, oficial, quando esse negócio vai começar a acontecer. Mas não para por aí. Como eu disse, tem um segundo momento dessa coletiva que foi interessante e que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu vou precisar da minha tradicional tela de apoio. Falou-se de Vila Belmiro e, claro, por ser uma coletiva de imprensa, por mais que 80% do assunto vai ser sobre eh, a nova estrutura, o novo estádio, a gente vai acabar tendo o presidente ali à disposição. Os jornalistas, claro, vão querer saber um pouco melhor sobre o momento do time, né? Apesar de ter aí uma pontuação expressiva na tabela que faz o Santos sonhar com uma eventual volta para a primeira divisão, você tem todo aquele bastidor do último jogo, com o Carille não dando coletiva, o time não vem jogando nada, o que, que vai ser para o ano que vem, conversa com o Sampaoli. E aí, meio que preparando esse terreno para justificar que o trabalho do Carille é bom, o Marcelo Teixeira me lança isso aqui no meio da coletiva. Ele traz nos últimos 10 anos um estudo comparativo de percentuais de aproveitamento dos treinadores que passaram pelo Santos. Primeira coisa que chama atenção é a quantidade de gente que treinou o Santos nos últimos 10 anos aí, né? Então, desde 2014, ó, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, deve ter pelo menos uns 20 nomes aí, né? Ah, tem muito nome bom, mas tem muito nome que explica o porquê o Santos chegou onde chegou, né? A sequência Bustos, Presunto, Lisca, Orlando Ribeiro, Odair Helma, Paulo Turra, Diego Aguirre, Presunto, diz muito sobre o momento desses últimos 10 anos do Santos. Principalmente esses técnicos aí estavam na gestão é, do Rueda. Mas enfim, ponto é, nessa conversa toda, óbvio que o primeiro número que você vai bater o olho é o número do Carille, 45 jogos nesse ano, na sua segunda passagem, 64% de aproveitamento. Não é, obviamente, um percentual é, ruim. Ganhou mais do que perdeu, aproveitou boa parte dos pontos, tem um bom encaminhamento para terminar o ano aí com algo em torno de 65, 67% de aproveitamento. Se você compara com a própria passagem dele anterior, ele ficou em 46 com metade dos jogos. Ele pega o time ali no final de 21, tenta fazer o Paulista e não consegue dar muita sequência para o trabalho. Então, melhorou. Um trabalho a longo prazo fez o Carille ganhar mais pontos. O ponto é que você não pode trazer numa coletiva algo como esse número e falar que ele é um técnico excelente acima dos demais. Porque isso, primeiro, não é verdade, né? E segundo, porque mesmo nessa tabela ele não tem o maior aproveitamento, né? E eu vou chegar nesse número ainda. Mas o fato é, o cara ele tem um nível. Ele tinha que estar com ele tinha que ser sim o cara com a maior percentual, porque ele joga o campeonato mais fraco do que todos esses outros jogaram. Com um time mais superior que todos os outros adversários que tiveram aqui. Então, o cara ele não faz um trabalho bom e o percentual de aproveitamento não é definitivamente uma métrica que alguém deveria usar para fazer essa comparação. Ainda mais quando você começa a fazer outras comparações, tipo essa aqui. Em 2019, o São Paulo fez 64 jogos. O Carille vai terminar o ano com 53, né? Faltam 9 jogos, 54 jogos, 10 jogos a menos. A diferença de percentual que o
que o São Paulo teve versus o Carille não é tão grande assim. Apresentando um futebol muito melhor, jogando na primeira divisão e rivalizando com, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, um Flamengo que foi simplesmente brilhante. Então, assim, o que o São Paulo fez em 2019 é justamente o que gera essa comoção de que em 2025 ele possa fazer algo muito melhor pelo Santos, mesmo que isso exija um investimento. Mas ainda assim, o Cuca, que levou o Santos a uma final de Libertadores, pegando um pouco ali do trabalho depois do Gesualdo, né? Ele faz 50 jogos e chega a 50%, chegando a uma final de Libertadores, tá bom? Que ele depois, né, sentou em cima de bobagem que ele fez na final. Mas, mesmo assim, ele pega um grupo que não era tão era um grupo desacreditado, ele faz o time jogar bola, o Santos joga relativamente bem na mão do Cuca, chega numa final de Libertadores que não chegava há muito tempo. Então, assim, tem méritos nesse trabalho aí. Depois, em 21 ali, depois que ele avisa que vai sair, aí ferrou tudo. Mas 50% ali foi um bom aproveitamento se você pensar o nível de competição que o Santos teve. O Carille só tem o Campeonato Brasileiro. Ele não tem Copa do Brasil, não teve nenhum mata-mata, não teve nada disso aí. Então, de novo, outro momento, e aqui o Cuca pega um time que não era cogitado para nada. Ele monta meio que uma redoma de vida em volta desse elenco e põe para jogar. Eu ainda acho, e talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso, que esse time só chegou na final porque era época de pandemia. Se fosse jogos com estádio lotado, esse time não teria chegado tão longe. Mas eu um dia aí posso falar a respeito dessa teoria que eu tenho. E para fechar essa comparação, tem mais uma coisa que foi o técnico que talvez tenha mais número de jogos dessa lista aqui, que é o Dorival. O Cuca tem sido falado como um nome para chegar e assumir o Santos em 2025. O meu nome preferido é o Sampaoli. Eu gostaria de ver o Sampaoli de novo e eu acho que ele poderia sim, agora com tudo que ele aprendeu e de bobagem que ele fez no campeonato no Brasil, eu acho que ele pode chegar e tentar fazer algo diferente e melhor, e talvez com uma gestão feita do Marcelo Teixeira, que é meio mais feudal, vamos dizer assim, talvez as coisas se encaixem um pouco e ele consiga uma sobrevida de 2 temporadas, pelo menos, coisa que a gente queria ter muito visto em 2020 com ele e não foi possível porque cresceu o olho para pegar outro elenco com mais dinheiro fora do Santos. Mas o Dorival, que está fazendo esse trabalho tenebroso na seleção, era um cara que, se tivesse à disposição e o São Paulo começasse a criar muito caso para assumir o time, eu aceitaria o Dorival de volta. Eu gosto do jeito que ele monta os times do Santos. É um time, o Santos de 2015 principalmente era um Santos que virou da água para o vinho, de candidato a rebaixamento, se eu não estou enganado, chegou quase a G4 e disputando Copa do Brasil, que terminou do jeito que terminou, né? Aliás, o Santos tem uma tendência a terminar mal nessas as temporadas boas, não tem nenhum momentinho para você ter um fim de ano legal, né? Mas enfim, ele faz 65% de aproveitamento com mais que o dobro de jogos que o Carille vai fazer. Então, assim, o elenco era bom também. O Santos tinha um elenco de 2015 era muito melhor que o de 2024, mas mesmo assim, o nível de competição, de novo, compare o time que disputou as competições que disputou na mão do Dorival com as que o Carille está enfrentando com o nível de superioridade que o Carille tem na mão e não usa. Porque o Santos era para ter um percentual muito maior de aproveitamento, era para estar sobrando na Série B. Mas fica aqui uma, uma tela rápida aí do que pode ser o Santos em 2025, mas levando em consideração que até mesmo quando a gente tenta, quando a gente não, né? Quando a diretoria do Santos tenta defender o Carille, o que ela acaba fazendo é expondo ele a uma crítica muito maior, né? E é claro, com toda razão ele tem que ser criticado porque o trabalho realmente é muito ruim. Beleza? Fico por aqui por hoje. Era um videozinho para ser rápido, mas até que rendeu bem, mais de 14 minutos de vídeo. Tô de volta no pré-jogo de Santos e Misericórdia. Quem que o Santos enfrenta agora? Santos e Goiás, fora de casa. Jesus, tá acabando. Só 9 jogos. Tomara que vença o próximo aí, já ficam faltando só mais 3 vitórias e aí encerra esse martírio que é jogar a Série B. Tô de volta no pré-jogo e também tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.